Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a psicóloga Daiane Duarte Scorpione. É um formato diferente de entrevista aqui no Portal Cambé, vamos inaugurar com ela, né, Daiane? E nós vamos falar, o tema de hoje é como saber quando meu filho precisa de ajuda. Certo, Daiane? Oi, Silvio, obrigada pelo convite, obrigada pela estreia, né? E é isso, podemos falar sobre isso hoje. Daiane, eu tô lendo aqui, tá? Até para me sentir mais à vontade, o pessoal tá vendo aí, eu tô com um papelzinho na mão, a colinha, né? Mas todo mundo usa, tá? Eu vou fazer então a primeira pergunta aqui para a Daiane, pergunta que inclusive ela me ajudou a selecionar, tá, pessoal? Daiane, quais são os motivos para que uma criança ou adolescente necessite iniciar o acompanhamento psicológico e é possível que os próprios pais identifiquem essa demanda? É possível assim que um pai, vendo uma criança em casa com um comportamento diferente, identifique que ele está precisando de um psicólogo? É possível, Silvio. Assim, existem inúmeros motivos para procurar um psicólogo, né, tanto para a criança quanto para o adolescente. Eu sempre percebo essa dúvida nos pais, né, de tipo, às vezes a pessoa entra em contato, será que meu filho está precisando? Está acontecendo isso, isso e isso. Então, assim, acho que o principal alerta para os pais já é identificar isso, né? Quando você começa a achar que uma criança está precisando, procure um profissional, pelo menos por uma avaliação, né? Então, procurando aquele profissional, ele vai saber te indicar se a criança ela precisa, se ela não precisa daquela ajuda. Então, assim, mudança de comportamento, né? Falta de sono, mudança no comportamento alimentar, dificuldade na escola, processo de luto, então perdeu alguém da família, o divórcio dos pais, né? Início de uma etapa nova, pensando aí nos adolescentes, de uma etapa nova na vida, mudança de escola, mudança de casa. Então, assim, transtornos no sono, né? Aquela criança que tem muita dificuldade para dormir, choro com muita frequência, então aquela criança que é muito emotiva. Tudo isso é um motivo para se procurar ajuda. E aí o profissional ele vai avaliar o caso se há necessidade de iniciar um processo psicoterapêutico com a criança. Então, por isso que é fácil dos pais identificarem, porque assim, qualquer mudança daquilo que é típico daquela criança, né? A criança comia muito, agora ela come só um pouco. A criança comia muito pouco, agora ela come muito, né? A criança amava ir para a escola, agora ela não gosta mais. Então, todas essas mudanças de comportamento são sinais que os pais podem ir observando. Falando ainda de mudança de comportamento, você atende aqui inúmeras crianças, já percebi que seu consultório aqui é muito bonito, mesmo para criança mesmo, né? Chama atenção, colorido. É muito comum quando o pai traz uma criança aqui para fazer um acompanhamento com o psicólogo, você identificar que os pais também precisam de um acompanhamento? É comum, Silvio. Hoje, por exemplo, quando um pai me procura, né, o primeiro atendimento é sempre com o responsável. Então, eu já não encontro a criança nesse primeiro momento. E aí, a partir desse primeiro momento, eu vou identificar se realmente essa criança precisa vir para terapia, né, ou se eu preciso, às vezes, ficar um tempo maior com os pais. Então, é comum, sim, né, às vezes, o terapeuta ter esse contato com a família, ou, por exemplo, em alguns casos, os pais se queixam muito disso, né? Essa é uma pergunta bastante importante, porque eu escuto, às vezes, os pais falando assim, eu não vou mais levar o meu filho no psicólogo, aquela mulher, ela quer só atender ela não quer atender a criança, meu filho que está precisando. Mas um profissional capacitado, ele sabe identificar a demanda, né? Então, às vezes, sim, a criança está precisando, mas naquele primeiro momento é com os pais. Então, apesar de que, assim, pode ser um pouco chato ali, né, para quem já está com aquela ansiedade de meu filho precisa melhorar, mas é um passo muito importante no processo da criança. Bacana. Isso é importante, claro, se precisa dos dois, até para dar um suporte também para a criança em casa também, né? É muito comum os pais acharem que eles são culpados do filho ter essa dificuldade de precisar estar indo numa psicóloga? É muito comum, né? A demanda assim, de pais, acho que de mães, né, em geral. A gente fala pais, mas acho que a culpa é quase que sinônimo de mãe, né? E deles acharem assim, meu filho tá assim, isso é culpa minha, né? E sempre que eu atendo, que eu percebo isso, eu tento dizer assim, Silvio, que não é culpa dos pais, né? Mas pode ser responsabilidade deles. Então, assim, a partir do momento que eles são os responsáveis por uma criança, eles estão responsáveis ali pela alimentação, pelo cuidado, né?
por garantir a segurança daquela criança, mas também de promover a saúde mental dela. Então, assim, os pais, eles têm sim uma participação muito importante, né, na saúde mental dos seus filhos, mas nem sempre a culpa é deles. Então pode ser, né, que a causa desse adoecimento mental esteja vindo de outros ambientes que não o ambiente familiar. Então nem sempre a culpa é dos pais. Nós estamos vivendo agora um período ainda, a pandemia não acabou, né? Graças a Deus ela melhorou bastante. Nós temos visto aí alguns números de casos aumentando, mas as internações, graças a Deus, não. Né? E as crianças passaram um período aí de quase 2 anos em isolamento. Né? Você percebeu um aumento de casos, de necessidade de criança precisar de um acompanhamento com psicólogo pós-pandemia? Muito. Né? Desde o início, na verdade, da pandemia, esses números vêm aumentando. Né? Acho que a consciência da importância de um acompanhamento aumentou nesse período de pandemia, apesar do adoecimento mental também ter aumentado. Mas vou considerar esse pós-pandemia a volta às aulas, né, para o contexto infância e adolescência. A partir desse momento que eles retornam para a escola, eu tenho percebido muita procura, Silvio, porque assim, foram 2 anos praticamente, né, com estudo remoto, sem tanto contato social, sem tantas relações, sem tantas regras como a gente tem no contexto escolar. E eu percebo que esse período de retorno, de adaptação, de, né, relacionamentos tem sido bastante complexo para todas as faixas etárias. Então, ele desde o infantil, né, até o ensino médio, né, eles têm apresentado muita dificuldade. Então, eu creio que isso levou o aumento da procura por atendimento, né? E os pais também têm se preocupado com isso. Né? Na questão dos pais, né? A gente falou um pouco antes, mas quem convive a maior parte do tempo com as crianças são os pais. E no que os pais podem, quando a gente fala pais, é pai, mãe, né? Às vezes um avô, né? Que também hoje em dia tem muitas famílias que os avós ajudam a criar os filhos, né? O que eles podem fazer para ajudar? Silvio, tem algo que eu acho muito positivo na pandemia. A gente teve um boom na internet de informações. A gente usando isso, né, numa medida certa, a gente consegue tirar bom proveito de informações. Então, acho que uma forma dos pais ajudarem, né, os filhos nessa questão da saúde mental é buscando informações, buscando conhecimento. Então, pensando aí na adolescência, né, qual momento eles estão vivendo, né, o que é a depressão, o que é a ansiedade, porque muitos estão enfrentando isso. E também se capacitarem assim, no sentido de estarem preparados para o acolhimento. Então, acho que a melhor maneira assim, que os pais têm para ajudar esses filhos é acolher, é aceitar aquilo que eles estão apresentando. Então, sem taxar aquilo que for apresentado como frescura, como normal para aquela idade. Então, se um filho pede ajuda, é porque alguma coisa está acontecendo. Principalmente algumas pessoas, elas têm aquilo, isso aí é da idade. Eu já ouvi muito assim, isso aí é da idade. Não, é frescura dessa criança aí, não sei o quê. Alguns até a falta de cinta, não sei o quê, porque Exatamente. Os mais antigos, né, até assim que tem uma criação. E eu às vezes nem julgo que a pessoa está fazendo por mal. Às vezes é porque é a forma que ela foi criada também, né? Exato. Sabe que assim, eu tenho trabalhado muito com os pais sobre isso. Os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles puderam. Tudo que eles tinham de conhecimento naquela época, eles fizeram. Então, era uma cultura diferente, né? E hoje, se a gente buscar informações, a gente vai ver que muita coisa mudou, principalmente agora, para essa geração de adolescentes. Né? Então, eles vivem uma era totalmente diferente da nossa. E talvez a gente precise adaptar um pouquinho as nossas regras, os nossos limites, né? E o nosso olhar para eles. Então, isso é muito importante, assim, a gente começar a treinar para esse novo, né, que está surgindo. Mesmo porque nossas crianças e adolescentes hoje, eles têm um acesso à informação que, por exemplo, eu na minha época eu não tinha. Né? Isso aí afeta também, né? Muito, né? Uma mudança, eu tenho visto um amadurecimento muito rápido, né? Uma adultização das crianças. Então, hoje em dia você pega uma criança, ela mexe melhor no celular do que você,
né? Se você pegar um adolescente, eu que atendo muito adolescente, né? Às vezes eu brinco com eles e falo, pô, vocês sabem mais coisa que eu que me formei. Tipo, tem acesso a informações hoje através das redes sociais que a gente não teve, né? No nosso período de adolescência. Temas, eles fazem debates que quando a gente era adolescente a gente tinha essa capacidade, né, de argumentar, de criticar algo que eles têm hoje. Isso me leva a uma outra pergunta, tá? Agora até que surgiu na minha cabeça agora, tá, pessoal? Essa pergunta é minha. Você acha que os pais, essa questão, as crianças hoje têm muita informação, como você já falou, é tudo muito rápido, né? Eles devem limitar um pouco aquilo que as crianças podem ver ou não podem, ou que informação elas vão ter na internet? Sempre, né? Acho que isso é algo assim que a gente precisa bater muito na tecla, porque assim, é claro que existe uma linha tênue, né, entre o controle dos pais e a privacidade dos seus filhos. Mas, considerando que eles são menores de idade, tem conteúdos que não é permitido o acesso. Então, é responsabilidade dos pais monitorarem esses conteúdos, né? Principalmente ali no período da infância. Então, hoje, o não limitar, o não controlar esses conteúdos tem gerado muitos transtornos, né? A gente tem tido, por exemplo, crianças tendo contato com conteúdos eróticos, com conteúdos pornográficos, né? Sem o conhecimento dos pais. A gente tem tido adolescentes tendo acesso a muitos conteúdos relacionados ao suicídio, por exemplo. Então, assim, os pais estarem monitorando, e às vezes esse monitorar não é aquela invasão de privacidade. Eu pego o celular do meu filho escondido e vejo rapidinho e leio as mensagens dele. Vai além disso, é o sentar, é o conversar, né? É o saber que tipo de informações o seu filho tem acesso, que tipo de amizades ele tem, o que ele gosta na internet, né? Do que se trata esse jogo que ele joga? Com quem ele conversa quando ele joga online? A maioria dos jogos hoje, eu sei porque eu tenho um adolescente em casa de 15, então, né, a maioria dos jogos eles interagem com outros jogadores. Outros jogadores, né, de outras cidades até. É por isso que eu falo que é muito diferente da minha época que pra gente jogar ali, primeiro que não era todo mundo que tinha videogame, né, eu sou de 77, vivi minha adolescência ali na final da década de 80, início da década de 90, então era bem mais complicado. Hoje em dia, tanto computador, celular, o Xbox ou PlayStation, né, fugiu os nomes, tantas opções que eles têm hoje em dia, né? Muito. Então, assim, eu acho que também, é meu achômetro, né? Vou perguntar aqui. Então, esse nível, essa quantidade de informação afeta realmente. Afeta, né? Isso pode afetar as questões emocionais, isso pode afetar as relações sociais, isso pode afetar o desenvolvimento escolar. Então, tudo aquilo que é além, né? Tudo aquilo que é exagero, que passa, que excede, né? Ao que a gente pode ali consumir, isso vai sim, né? Ter uma consequência negativa para a vida daquela criança ou daquele adolescente. E não é à toa que aqui no Brasil a gente tem, né, essa rotulação de conteúdos. Então, aquele conteúdo que é permitido até 16 anos, acima de 18 anos, porque já foram realizados estudos que comprovaram que aquela faixa etária não pode ter acesso a conteúdos violentos, porque isso vai afetar, né, as questões emocionais. Então, por isso é importante a gente estar sempre ali atento a que tipo de conteúdo, a quais informações os nossos filhos têm acesso. Não sei se posso falar, mas, por exemplo, no meu Instagram, eu já postei, por exemplo, algumas vezes vídeos ensinando os pais a como ter o controle dos pais pelo celular. Então, hoje o Google ele tem um aplicativo. Você pode, com certeza. Você pode fazer a propaganda do seu Instagram. Nós vamos estar deixando aqui, pessoal, no vídeo, na descrição aqui da matéria, o link para o Instagram da doutora Daiane, tá? Você pode seguir ela no Instagram, eu já sigo ela posta umas dicas bem bacanas, eu assisto todo dia os stories, os reels, né, que ela posta no Instagram, então tá aqui o Instagram dela, você pode seguir ela que o conteúdo é de qualidade. Né? Então lá eles podem encontrar, por exemplo, como que faço para ter um aplicativo no meu celular, que pelo celular dos pais você consegue limitar o tempo de uso de um aplicativo no celular do seu filho. Então, Daiane, eu queria que meu filho jogasse só até 10 horas da noite, tem como. Eu queria que o meu filho
jogar só 2 horas por dia? Tem como. Então, isso que eu vou falando, assim, quanto mais os pais buscarem informações, né, a gente tem hoje a tecnologia a nosso favor. Isso é bacana. Pessoal, isso aqui foi um bate-papo com a Daiane, ela é psicóloga aqui em Cambé. Daiane, fala pra gente seu endereço aqui, seu telefone. Hoje eu estou aqui na Rua Espanha, 58, no Centro Empresarial Espanha, primeiro andar, né? O meu telefone é o 99834-3309. Você que sentir algum comportamento diferente no seu filho, pode ser que não seja nada, mas sempre é bom pedir a opinião de um profissional. E aí tá aqui a Daiane, eu recomendo ela aqui em Cambé. Obrigado pelo bate-papo, Daiane. Eu que agradeço, Silvio, foi um prazer dar essa entrevista para vocês. Fico à disposição se vocês quiserem sugerir novos temas. Com certeza, logo nós vamos voltar com mais entrevista com ela falando de outros assuntos. Muito obrigada.